Antes de começarmos o podcast, nós vamos falar sobre intelectuais de direita e de esquerda e a geopolítica brasileira. Nós vamos começar com os intelectuais de direita. E nós temos aqui muitos e muitos que são sociólogos, historiadores, filósofos, jornalistas que pensaram o Brasil de um jeito. Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Se inscreva, curta e compartilhe, porque assim você apoia o trabalho do nosso canal. Existe um pensador amazonense que foi aplaudido simultaneamente por nacionalistas conservadores e por militantes de esquerda, que governou o Amazonas indicado pela ditadura militar de Castelo Branco, e ao mesmo tempo escreveu o livro mais citado sobre a ameaça imperialista à Amazônia, que denunciava a cobiça internacional sobre a floresta com uma urgência que antecipava debates que só tornariam mainstream décadas depois, e ao mesmo tempo defendia que a história se move sem rupturas radicais guiadas por elites intelectuais iluminadas. Seu nome é Arthur César Ferreira Reis, nascido em Manaus em 1906 e morreu em 1993. Autor de mais de 300 títulos sobre a Amazônia. Governador nomeado pela ditadura de 1964 a 1967. E uma das figuras mais fascinantes e contraditórias do pensamento político brasileiro do século XX. Hoje, no podcast Glione, vamos entender quem foi Arthur Reis. Não para celebrá-lo e nem para condená-lo, mas pensar com ele e contra ele. Porque as questões que ele levantou sobre a soberania amazônica continuam absolutamente vivas. As respostas que ele deu, conservadoras, autoritárias, elitistas, precisam ser confrontadas com a tradição marxista e crítica que ele nunca abraçou. Com Caio Prado Júnior para contrastar a visão de formação nacional. Com Nelson Werneck Sodré para entender o nacionalismo que cruza fronteiras ideológicas. Com Florestan Fernandes para entender o que Arthur Reis não conseguia ver. Com Gramsci para entender o intelectual orgânico que Arthur Reis foi e a qual classe serviu. Com Mackinder e Brzezinski para entender a geopolítica que ele intuía sem nomear corretamente. Bora! Arthur César Ferreira Reis nasceu em Manaus em 8 de janeiro de 1906. Concluiu o curso de Direito no Rio de Janeiro em 1927 e voltou a Manaus, começando no magistério em 1928. Foi membro do IHGB, Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas, e Academia Amazonense de Letras. Direcionou seus estudos e conhecimento a serviço de uma causa, a Amazônia. Em sua extensa bibliografia, abordou os mais variados temas, desde a descoberta pelos portugueses daqueles vastos sertões, os interesses econômicos que conduziram o processo de ocupação e colonização do imenso território, até a geopolítica focalizada nas disputas entre Portugal e Espanha, em torno das fronteiras e a conquista espiritual da Amazônia. Entre os mais de 300 títulos publicados, devem ser citados História do Amazonas, de 1931, A Política de Portugal no Vale Amazônico, de 1940, A Expansão Portuguesa na Amazônia, nos séculos 17 e 18, de 1959, e A Amazônia e a Integridade do Brasil, de 1966. Arthur Reis esposara a percepção autoritária de que o desenvolvimento nacional da elite política do Estado Novo e, posteriormente, do Estado ditatorial, que teve a vigência no Brasil a partir de 1964. Esta percepção constituiu a base de sua história regional. Aqui está o paradoxo central de Arthur Reis. Ele é simultaneamente o mais importante historiador da Amazônia do século XX e governador nomeado pela ditadura que destruiu os movimentos populares que poderiam ter construído uma soberania amazônica real. Gramsci, nos Cadernos do Cárcere, formulou o conceito de intelectual orgânico. Todo intelectual serve a uma classe, seja conscientemente, por meio das categorias, das visões de mundo que internalizou e reproduz. Arthur Reis era o intelectual orgânico da elite oligárquica amazônica e do Estado autoritário brasileiro. Sua defesa da Amazônia era genuína, mas estava atravessada pelos interesses de classe que determinavam
como essa defesa seria feita pelo Estado forte, pela elite intelectual iluminada, pela ordem sem rupturas. Nunca pelos povos indígenas, pelos ribeirinhos, pelos trabalhadores da borracha, que eram o verdadeiro sujeito vivo da floresta. O livro Amazônia e a Cobiça Internacional, considerado por muitos sua obra-prima, apresenta o imperialismo sondando a Amazônia desde os tempos coloniais. Isso faz dele um livro aplaudido tanto por nacionalistas conservadores como por militantes de esquerda, tendo sido alvo de sucessivas reedições ao longo dos anos de 1960 a 80. A análise de Arthur Reis e a Amazônia e a Cobiça Internacional tem um mérito histórico inegável. O livro retrata os momentos da ocupação da região, afirmando que a Amazônia sempre foi alvo de interesses internacionais, principalmente pela abundância de riquezas naturais, água, floresta, minerais, dotada de uma biodiversidade ímpar no espaço mundial. Mas a análise tem um problema estrutural grave que os pesquisadores acadêmicos identificaram com precisão. A representação dos portugueses, dos luso-brasileiros e do povo brasileiro em Amazônia e a Cobiça Internacional mostrou que o historiador pretendia ao retratá-las como defensores heróicos da Amazônia entre os séculos 17 e 18. Essa representação, metaforicamente, baseada na luta entre forças da virtude contra as forças usurpadoras, representadas principalmente pelos povos anglo-saxônicos, foi construída a partir de uma perspectiva não dialética, já que os estrangeiros nunca eram definitivamente afastados de seu objetivo de conquistar a Amazônia. Aqui está o núcleo do problema historiográfico de Arthur Reis. Sua análise é não dialética. Divide o mundo em dois campos estáticos: os heróis, os portugueses, luso-brasileiros, defensores da floresta, e os vilões, principalmente os anglo-saxônicos, como cobiçadores eternos. Mas o que essa perspectiva não consegue ver, o que Caio Prado Júnior veria imediatamente, é que os heróis portugueses que defendiam a Amazônia da cobiça inglesa e holandesa também a exploravam. Também destruíam as populações indígenas. Organizavam o território para servir ao mercado externo. A cobiça não era apenas estrangeira, era a lógica colonial portuguesa e depois brasileira que Arthur Reis naturalizava como defesa nacional. Arthur César Ferreira Reis possuía uma visão conservadora da história, em que processos políticos e sociais ocorreriam de maneira lenta e sem rupturas radicais, guiados por uma elite intelectual que defendia a organização institucional e política do Estado, planejador e interventor. Essa visão conservadora da história tem nome na teoria política. É o que Edmund Burke fundou no século XVIII e que atravessa toda a tradição conservadora ocidental. A crença de que a mudança legítima é sempre gradual, sempre guiada por elites responsáveis, sempre baseada na continuidade com o passado. Para Arthur Reis, a Amazônia deveria ser integrada ao Brasil, mas por decisão do Estado forte, da elite intelectual planejadora e da burocracia tecnocrática. Nunca por mobilização popular, nunca por reforma agrária, nunca por reconhecimento dos direitos dos povos indígenas como sujeitos políticos. Florestan Fernandes, em A Revolução Burguesa no Brasil, identificaria Arthur Reis como representante típico da intelectualidade da burguesia associada brasileira, que defende soberania nacional em abstrato, mas recusa as transformações sociais concretas que dariam conteúdo real a essa soberania. Soberania sem reforma agrária, sem direitos dos povos originários, sem redistribuição da riqueza da floresta, é soberania para quem já tem poder. Nelson Werneck Sodré, que era contemporâneo de Arthur Reis e também pensou a geopolítica brasileira, oferece o contraste mais revelador. Sodré também defendia a soberania amazônica e o enfrentamento do imperialismo, mas chegava a conclusões radicalmente diferentes. Porque Sodré entendia que não é possível defender a soberania nacional sem enfrentar simultaneamente a burguesia associada que lucra com a dependência. Arthur Reis nunca fez esse nexo, porque fazer esse nexo exigiria criticar a elite da qual ele mesmo fazia parte. Na análise das formulações geopolíticas militares brasileiras, Arthur César Ferreira Reis aparece ao lado de Mário Travassos, Goberido Couto Silva e o general Meira Matos como pensadores da geopolítica amazônica, como questão central, combater a cobiça internacional e conquistar a Amazônia para o Brasil.
Essa é a posição mais ambígua e reveladora de Arthur Reis. O cara estava inserido no mesmo campo intelectual dos regimes militares brasileiros, pensadores que influenciaram diretamente o regime de 1964. Golbery do Couto e Silva, o principal ideólogo da ditadura militar, tinha uma visão geopolítica da Amazônia que compartilhava com Reis a preocupação com a soberania territorial. Mas a solução de Golbery era a integração pela infraestrutura e pela presença militar, que abriu a Amazônia ao capital estrangeiro e as madeireiras que destruíram a floresta que Arthur Reis dizia defender. Arthur Reis era governador pelo mesmo regime que aplicava essa política. A contradição era estrutural. Ele denunciava a cobiça internacional sobre a Amazônia, mas o Estado que servia abria a Amazônia para o capital nacional e estrangeiro que ele denunciava. Em 1965, Arthur Reis iniciou uma campanha na imprensa contra a presença de instituições de pesquisas estrangeiras instaladas na Amazônia com a conivência do governo federal. Entendia tais ações como um atentado à soberania nacional. Isso é genuíno. Arthur Reis tinha clareza de que as instituições de pesquisa americanas representavam para a soberania sobre o conhecimento da floresta. Mas, ao mesmo tempo, o governo do qual fazia parte estava convidando o capital estrangeiro para investir na região. Mackinder diria que Arthur Reis entendeu corretamente o controle do Heartland amazônico, que é uma questão de poder global. O que ele não entendeu, ou recusou-se a entender, é que esse controle não pode ser exercido por um Estado autoritário que exclui os povos que habitam esse território. Para quem pensa, qual é o valor que Arthur Reis pensa a geopolítica brasileira hoje? Ela tem valor real e limites reais. O que ilumina? Considerado por mais de uma geração de pesquisadores como um pioneiro e um importante sistematizador do conhecimento sobre a Amazônia, Arthur Reis foi, ao longo do tempo, taxado como historiador positivista, conservador, autoritário ou superado. Mas as questões que ele levantou permanecem urgentes. A Amazônia é disputada por potências estrangeiras desde o século XVI. O imperialismo americano, europeu e agora, porventura, o chinês, sempre esteve interessado nos recursos amazônicos. A soberania sobre a floresta exige projetos de Estado e não pode ser deixada ao mercado. O conhecimento sobre a floresta é poder. Instituições estrangeiras que o monopolizam são ameaças reais. O que ocultam? A visão de Arthur Reis silencia os sujeitos reais da soberania amazônica. Os povos indígenas que habitam a floresta há milênios, os ribeirinhos e seringueiros que construíram modos de vida sustentáveis, os quilombolas amazônicos, os trabalhadores migrantes que o ciclo da borracha trouxe. Para Arthur Reis, a defesa da Amazônia era tarefa do Estado e da elite intelectual. Para o marxismo, é tarefa dos povos que habitam e conhecem esse território. Álvaro Vieira Pinto chamaria o pensamento de Arthur Reis de consciência ingênua de primeira potência. Vê o problema, a cobiça internacional, mas não consegue ver as causas estruturais que o produzem. O capitalismo independente brasileiro, que precisa da floresta como fronteira de acumulação, tanto quanto os imperialistas externos. Arthur César Ferreira Reis é indispensável para entender a geopolítica brasileira. Não porque estava certo, mas porque as questões que ele levantou, quem controla a Amazônia, para quem, com que projeto, são as questões mais urgentes do Brasil de 2026 e sempre será. As conclusões sobre seu pensamento de que Arthur Reis possuía uma visão conservadora da história e que os processos políticos e sociais ocorreram de maneira lenta e sem rupturas radicais, guiados por uma elite intelectual que defendia a organização institucional e política do Estado, planejador e interventor. Essa visão é insuficiente para o presente, porque a Amazônia não pode ser defendida apenas pelo Estado. Precisa ser defendida pelos povos que a habitam, com direitos garantidos, soberania territorial real, com modelos produtivos que façam a floresta permanecer em pé. Gramsci nos mostraria que Arthur Reis foi intelectual orgânico de uma classe que não conseguia construir hegemonia popular, e por isso seu projeto de soberania amazônica ficou incompleto. Caio Prado nos mostraria que a cobiça que Arthur Reis denunciava no exterior estava dentro na burguesia associada que serviu. Florestan nos mostrou que soberania sem transformação social é soberania para poucos. Werneck Sodré nos mostraria que o anti-imperialismo verdadeiro exige enfrentar simultaneamente o capital estrangeiro e a burguesia nacional que o serve. E Guerreiro Ramos
nos mostraria que a consciência crítica da realidade amazônica começa quando paramos de pensar a floresta com categorias importadas, tanto as do imperialismo americano quanto as do nacionalismo autoritário de Arthur Reis. A Amazônia do século XXI precisa de soberania, uma soberania ecológica, popular e anti-imperialista, não soberania do Estado autoritário que protege a floresta para o capital e silencia os povos que nela vivem. E como sempre dizemos no podcast Castiglione, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Se inscreva, curta e compartilhe, porque assim você ajuda o trabalho do nosso canal. Até o próximo podcast Castiglione.